com muita alegria que estamos aqui hoje para mais uma palestra, para refletir um pouquinho sobre um tema que eu acredito ser muito importante e muito atual para todos nós. Vamos refletir um pouquinho sobre carência espiritual. Há alguns anos atrás eu tive a oportunidade de ler um livro de Viktor Frankl, Em Busca do Sentido. E Frankl, como pai da logoterapia, como fundador, digamos assim, deste termo e desta analogia de frustração existencial, ele já previa de forma muito consciente que essa frustração, que este vazio estariam atingindo as pessoas de uma forma muito generalizada. Segundo Viktor Frankl, o vazio existencial se transformou numa neurose de massa. E observando a nossa sociedade, a gente identifica que desde o século XX para cá, realmente as pessoas estão se sentindo vazias, se sentindo carentes, se sentindo frustradas com relação à vida. Homens e mulheres estão ansiando preencher este vazio, buscando no dia a dia, no cotidiano, forças externas para que possam preencher esse vazio, essa frustração. Um vazio que tem consumido com a sua vitalidade, que tem consumido com a sua força, com a sua alegria, com a sua energia de viver. E poucas vezes estes homens e mulheres encontram nas atividades cotidianas, nas atividades do dia a dia, o alimento para o seu coração. Um alimento que realmente vai preencher este vazio, vai dar essa sensação de plenitude, que possa estar auxiliando este ser a se reconectar consigo, a se reconectar com Deus, com a sua essência enquanto filhos de Deus. Nós poderíamos iniciar essa reflexão afirmando, de forma muito segura, que a nossa civilização, que a nossa humanidade, que a nossa sociedade e talvez pessoas muito próximas de nós, se não nós mesmos, estamos carentes espirituais. De certo modo, foram perdidos o sentido existencial, o objetivo de vida. De certo modo, foi perdido o foco, que é a nossa transcendência, que é a nossa autorrealização. Perdemos a capacidade de alimentar o nosso coração. Eu fiz uma palestra recentemente no CEAP, que é a casa espírita onde eu trabalho, e eu comentei de um post do Instagram aonde a mensagem me marcou muito, eu fiquei refletindo a respeito dela, porque é tão simples e às vezes as pessoas não se dão conta disso. E a mensagem dizia assim: Deus está na distância que você escolheu que ele estivesse. Aproxime-se. Porque cabe a cada um de nós a responsabilidade de nos aproximarmos de Deus. Mas eu gostaria de refletir aqui, de trazer a reflexão para que possamos pensar juntos, fazer, digamos assim, uma análise histórica até chegar aos nossos dias atuais. De onde que vem isso? Qual é o contexto disso tudo? Por que que hoje a nossa sociedade está se sentindo tão vazia? As obras espíritas nos dizem que praticamente durante toda a história da humanidade, nós sempre tivemos a religião como um guia, guiando os nossos passos. Seja uma religião politeísta ou religiões monoteístas, a ideia da existência de um Deus que nos dirigisse, que nos guiasse, ou de outros deuses, sempre norteou a vida humana. A religião caminha então de mãos dadas com a nossa história desde o começo da nossa civilização. Só que no Ocidente, a gente sabe que a história da religião, o que aprendemos com isso, o que nós, enquanto reencarnacionistas, temos consciência que no passado já fizemos, mas a religião em si, ela fez muita bobagem no último milênio. Nós sabemos, historicamente, que, em nome de Deus, promovemos torturas, violências e agressões. Em nome de Deus, fizemos barbaridades em nome da religião, sacrificamos pessoas, infelicitamos uma quantidade de pessoas. E por causa disso, nós acabamos hoje na sociedade fazendo uma associação infeliz de que a religião é um problema para a humanidade. Isso tem crescido desde o século XIX para cá. A gente cresceu muitas vezes
com o equívoco de que a religião é um problema para a humanidade. Só que isso é um grande equívoco. Nós tínhamos Deus como guia, como norte, e no século XIX houve um movimento um tanto quanto diferente. A ciência e a filosofia se libertaram daquilo que a religião lhes impunha. Nós viemos do século XIX, onde nós tínhamos o auge do desenvolvimento da ciência até então. A ciência enquanto um meio de transformação da sociedade, promovendo muitas descobertas, curando doenças, descobrindo a eletricidade, o automóvel, o avião. Só que não era só isso. Havia a crença de que a ciência poderia nos trazer, inclusive, um desenvolvimento moral. Como se fosse uma superação. Nós saíamos de um estágio de crença religiosa e entramos num estágio de crença da ciência. Quando eu escutei esta frase numa reflexão que o Jorge Elahá falou em uma live sobre os bastidores os bastidores espirituais em época de pandemia, eu fiquei não chocada, mas aquela frase assim, gente, como que a gente não se alertou para isso antes? Como que a gente não reflete sobre esse aspecto do quanto nós estamos há tanto tempo, há 2 séculos já, tentando destruir algo que realmente é o nosso guia, é o nosso norte, e isso acaba sendo o motivo de tanto vazio existencial nos dias atuais. Nós sabemos que a ciência conseguiu grande progresso, um processo de evolução muito grande, de otimismo, de humanismo, de positivismo. Só que houve também um processo de desconstrução da importância da religião no coração do homem. Isso começou lá, semeado no século XIX e vem até os dias atuais, com as propostas de que a religião era, na verdade, um grande equívoco e que o homem poderia ser muito mais feliz se construísse uma sociedade sem as amarras que a religião nos colocava. Em síntese, como diz o Elahá, do século XIX para cá, tentamos construir uma sociedade sem Deus. E construir uma sociedade sem Deus não é correr atrás e exterminar Deus. Basta estarmos construindo uma sociedade onde Deus não tem mais valor. Ele existe, mas nós não o valorizamos. Nós não precisamos nos preocupar com os seus preceitos, com as suas leis divinas. E acabamos nos distanciando porque não acreditamos que há alguém superior, nobre, inteligente, justo e bom que cuida de nós. Então nós vamos assistir no século XIX para o século XX todo um fenômeno na qual o fervor religioso, a busca da religiosidade decai completamente. Ela foi lentamente nesses 2 séculos sendo retirada da nossa sociedade e hoje nós estamos com um nível de religiosidade, de espiritualidade praticamente nulo na nossa sociedade. Só que havia uma coisa que na época ninguém pensou. É verdade que a religião era complicada. É verdade que a religião cometeu graves equívocos. Mas existem 2 coisas que nós nunca podemos confundir: religião com espiritualidade. Nós colocamos tudo no mesmo saco e dissemos que o homem não precisa ter religião. E, consequentemente, a maioria das pessoas interpretam que não deve ter espiritualidade. E com isso foi arrancado do coração do homem a nossa conexão com Deus. E isso foi um erro, foi um equívoco. Era necessário, e talvez ainda seja, que se reforme algumas igrejas, que se repense as religiões, mas arrancar do homem a sua conexão com Deus, essa necessidade, foi algo que nos fez muito mal. Por conta dessa decisão, o homem do século XX e de hoje tornou-se um homem avesso a tudo isso e procurou a sua liberdade. Procurou o que tanto escutamos hoje quando abrimos, a porta da nossa casa e saímos na rua, ou quando ligamos a televisão. Um homem que busca direitos, sem nem sempre estar preocupado com deveres. Nesse caminhar,
nessa trajetória dos últimos séculos, é claro que enquanto ciência, enquanto filosofia, em até algumas religiões, nós acertamos algumas coisas, mas nós também cometemos com isso alguns excessos. Uma série de desequilíbrios em nome daquilo que chamamos de liberdade, e o homem se tornando cada vez mais infeliz. E em consequência disso, aumentam o vazio existencial, a frustração existencial e as patologias do comportamento. A gente tem depressão, a gente tem ansiedade, a gente tem os vícios cada vez mais agravantes, casos de suicídio, de agressividade. O homem desesperançado do século XX alcançou o século XXI num vazio existencial profundo, porque ele não tem mais a percepção de uma proteção espiritual. Estamos no século XXI, numa sociedade totalmente desconstruída dos seus valores morais. Muitos não sabem mais o que é certo e o que é errado. Tudo foi relativizado. Relativizaram a verdade. Não diferem o que é conforme lei de Deus e o que não é conforme lei de Deus. Todas as portas estão abertas ao homem e cabe ao ser humano decidir por qual dessas portas ele vai passar. Nós não temos mais aquelas opções de conduta que a religião, às vezes, realmente de forma muito rígida nos impunha, mas nós nos desconectamos de uma força, de um tamanho tão grande de Deus, nós nos desaproximamos de Deus, que hoje o homem pensa poder fazer o que quiser. Mas cabe aqui nós lembrarmos daquela frase de Paulo: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E é esta sociedade hoje desconstruída, sem um reconhecimento da sua base moral, que está atravessando uma pandemia. É essa sociedade desconstruída que vai enfrentar num futuro próximo um grande reset. E por isso tudo o que estamos vivendo hoje, quando a gente escuta as pessoas falar sobre a pandemia que estamos vivendo, desde do início do ano de 2020, como parecendo tudo muito mais grave do que as pandemias anteriores que o mundo já passou, mais grave do que uma Primeira Guerra Mundial, mais grave do que a Segunda Guerra Mundial, mais grave por outras crises que a nossa humanidade também já passou e se reconstruiu. Por que hoje, apesar de estarmos realmente no nível global, o homem em si está achando tudo muito mais difícil de se superar? Difícil de superar as outras crises em comparação com as outras crises que a humanidade já passou. Eu falo aqui as palavras de Jorge Lahar. As crises anteriores encontrou um pessoal muito mais forte, resistente espiritualmente, para reconstruir o seu mundo, a sua sociedade e refazer a história da humanidade. Só que o homem de hoje está fragilizado, está sem o seu alimento, está sem a sua conexão com Deus. É como se nós estivéssemos perdendo, de certa maneira, a capacidade de nos movimentarmos nesse sentido, de escutar o que o mundo espiritual está nos falando. A humanidade, como um todo, encontra-se enferma, afirmando sempre desejar saúde, afirmando sempre desejar construir uma vida mais harmônica, mas estamos construindo, na verdade, um desequilíbrio. Por que afirmamos isso? Porque não há um movimento de cura real sem os valores morais preconizados pelo Evangelho do Cristo, pelo Evangelho de Jesus. Para que nós possamos ter realmente uma cura real na nossa vida, para que nós possamos nos sentir fortalecidos e conectados com Deus, nós precisamos nos fortalecer, construir em nós os valores morais preconizados por Jesus. Sem que haja equilíbrio da alma, não se consegue conquistar a harmonia do corpo. Sem conquistar a harmonia da alma, não se consegue conquistar uma harmonia social. E isso é muito importante. Eu gosto muito das palestras da Lúcia Helena Galvão, e ela fala que o nosso propósito, a nossa missão é construir valores, virtudes e sabedoria. Quando nós escolhemos os nossos valores, o dia a dia, utilizando desses valores, aplicando esses valores em cada escolha, em cada ato, em cada ação, nós vamos construindo e edificando em nós virtudes.
E essas virtudes, um conjunto de virtudes, quando consolidadas dentro de nós, nos fazem sábios. Mas aonde há esse homem sábio? Estamos carentes de homens sábios na nossa sociedade. Estamos carentes de homens virtuosos na nossa sociedade. Estamos carentes de homens de valores na nossa sociedade. E aí cai tão bem aqui a fala de Viktor Frankl, quando ele nos fala que o vazio existencial deriva de uma dupla perda. Ele fala que o vazio é derivado, primeiro, da perda das nossas tradições, que nos serviam como base para que o indivíduo pudesse agir. Quando Frankl, em 1946, começou a debater, a estudar e aprofundar esse tema da frustração existencial, ele já tinha a ideia, entre o século XIX e o século XX, aonde a modernidade se impõe, que as nossas tradições foram perdendo valor. E depois ele nos coloca como uma outra referência, sendo a perda dos nossos instintos, no sentido de nós utilizarmos a nossa intuição como nosso guia interior. Os nossos instintos, então, não são mais tolerados, e hoje a gente vê isso em prol do politicamente correto. Desta forma, Frankl nos fala que os indivíduos se veem em duas situações. Ou eles entram num conformismo, que ele vai fazer o que todo mundo está fazendo, ou ele entra no totalitarismo, que é fazer com que os outros façam aquilo que estão obrigando ele a fazer. Quase nada atual. Pessoas têm a necessidade de preencher essa angústia, esse vazio, essa frustração, e aí fazem isto. Segundo Frankl, pai da logoterapia, aquela linha da psicologia que começou a trazer também a importância da religiosidade para a cura do homem, nos fala que o homem, diante de um vazio e de uma frustração espiritual, ele vai ou para o conformismo ou para o totalitarismo. Buscam copiar o comportamento dos outros e com isso se sentem vulneráveis, porque isso impede a sua autonomia. E é isso que nós devemos buscar. O que nós devemos buscar é a nossa autonomia, o nosso estado de equilíbrio. O indivíduo autônomo é o que segue aquilo que ele acredita ser correto. Ele não tem um vazio, porque ele tem um sentido. Então é como, imagine uma moeda, os dois lados de uma moeda. De um lado nós temos o vazio existencial, do outro lado nós temos a vida com sentido. E é isso que nós devemos buscar. Passados 2000 anos desde a vinda do Cristo, a nossa civilização sobreviveu e prosperou. Mas, passados os últimos 2 séculos, nós estamos nos afastando das nossas raízes. E aí nós estamos começando a morrer de dentro para fora. Os laços que nos unem estão se afrouxando. Nós, quando eu falo nós, humanidade, estamos a um passo de abandonar os nossos valores judaico-cristãos. Os valores que nos trouxeram até aqui, juntamente com a lei natural grega. Em prol do quê? Em prol de um subjetivismo moral. Em prol da lei das paixões. E com isso nós estamos assistindo o colapso da nossa civilização através do hedonismo individualista, através da relativização da verdade. A humanidade está então cheia de enfermos do corpo e da alma. Criaturas que sofrem no corpo e no psiquismo os efeitos naturais da sua desconexão com a lei suprema, da sua desconexão com a lei de Deus. Mas a mensagem aqui também é de esperança e de consolo. Se estamos aqui hoje assistindo uma palestra espírita, buscando nos reconectar com o nosso Criador, buscando nos reconectar com essa lei suprema, nós não podemos esquecer também qual foi o contexto histórico que os benfeitores espirituais trouxeram essa doutrina maravilhosa para todos nós. O Espiritismo, a terceira revelação, ela veio também no século XIX, no mesmo século onde estava sendo iniciada essa desconstrução da conexão com Deus pela maioria da sociedade, pela ciência e pela filosofia. Não foi por acaso que o Espiritismo veio nesta época. O Espiritismo e a espiritualidade trouxe o Espiritismo para nós porque sabia que nós precisaríamos de consolo.
Emmanuel, no livro Fonte Viva, no prefácio, numa mensagem intitulada Com Jesus e por Jesus, ele traz um texto muito bonito que eu trouxe aqui um pedacinho para ler para vocês. E ele fala assim: Deus enviou os espíritos a fim de lembrarem novamente aos homens e com maior precisão quando eles a olvidam para tudo sacrificar ao orgulho e à cobiça. Aceitamos perfeitamente as bases científicas e filosóficas em que repousa a doutrina espírita, aos quais nos ensejam a adquirir a fé raciocinada capaz de encarar a razão face a face. Contudo, semelhantes alicerces vemo-la ainda e sempre em sua condição de cristianismo restaurado, aperfeiçoando almas e renovando a vida na terra para a vitória do infinito bem sobre a égide do Cristo. O Espiritismo também está aqui há 2 séculos, à disposição de todos os corações que buscam esse consolo, essa esperança. Porque não podemos negar, o Espiritismo é consolo. O Espiritismo dá à criatura humana maiores condições de atravessar esses momentos difíceis, esse período de pandemia, esse período de crise existencial. Sem a desilusão que é apresentada pelo materialismo, que muitas vezes deixa claro e fecha a porta para as possibilidades da vida futura. O Espiritismo nos oferece a percepção da presença de um Criador, de um Pai que nos ama, restaurando a ligação do homem com Deus, reedificando tudo aquilo que a nossa sociedade tem tentado destruir a partir do materialismo. Movimenta as criaturas, então, para que elas possam sair desse processo depressivo e descubram o seu propósito de vida, o sentido de vida, o outro lado da moeda do vazio existencial, o nosso verdadeiro eu para aliviar as nossas angústias. Cabe aqui nós nos lembrarmos que o religioso não é aquele que frequenta templos, adorando a um Deus exterior, mas é aquele que entra dentro de si mesmo, recolhendo-se no seu templo interno, no templo do seu próprio coração, encontrando o Deus imanente que habita dentro de si. São breves as palavras, nosso tempo é curto, pediram que eu fizesse uma exposição em 20 minutos. Com certeza esse tema daria um seminário, tamanha a crise social que estamos vivendo. Mas se podemos aqui sair com consolo e com esperança, é de que há um Deus e que o Espiritismo hoje é o caminho que nos reconecta com Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Muito obrigada por mais esta oportunidade e boa noite a todos.